400 anos foram o período interbíblico, conhecido também como silêncio de Deus. Mas o silêncio foi apenas em suas palavras proféticas, pois aconteceram vários eventos até a chegada do Messias. Alexandre o Grande tornou-se rei da Macedônia após a morte do seu pai, Felipe II, e as suas conquistas trouxeram a expansão do helenismo e a miscigenação cultural. Os Ptolomeus foram os primeiros a dominar a Palestina, sendo responsáveis por um período de paz, independência política, autossuficiência econômica, projeção internacional e liderança aos judeus. Após a sua morte, ele foi sucedido por Seleuco, que aumentou de forma grandiosa os impostos sobre os judeus. Além disso, ele tentou saquear o Templo de Jerusalém, mas, segundo ele, foi impedido por seres sobrenaturais. Antíoco Epifânio. Como rei, ele jamais se opôs a Roma. Ele não conhecia nem os costumes e nem a fé dos judeus. Com isso, resultou na revolta, e essa revolta foi chamada Revolta dos Macabeus. Essa revolta foi originada através da rivalidade de duas famílias que lideravam Jerusalém, Onias e Tobias. E uma das coisas que eles fizeram foi oferecer suborno e tributo aos reis para serem consagrados sumos sacerdotes. Após a morte de Antíoco Epifânio, a liberdade religiosa dos judeus foi oficialmente reconhecida. Os efeitos da revolta de Macabeus influenciaram os judeus por anos, dando vitalidade para o cristianismo e também para o judaísmo rabínico. Herodes, citado na narrativa do nascimento de Jesus, mesmo com sua fama de cruel, foi que impulsionou o desenvolvimento do reino da Judéia, como, por exemplo, a construção do Templo de Jerusalém. Quanto às seitas, durante o período do silêncio de Deus, elas eram os fariseus, que era a mais segura religião judaica, que eles seguiam estritamente a lei de Moisés. Não aceitavam, não apoiavam a miscigenação, muito menos os costumes gregos. Os próximos eram os saduceus, que tinham o pensamento oposto ao dos fariseus, acreditavam na miscigenação, no entanto, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos e não acreditavam na imortalidade da alma. Os zelotes, como o próprio nome já diz, tinham extremo zelo pela lei de Moisés. Eles não aceitavam os romanos e não aceitavam a miscigenação. E acreditavam que o rei de Israel tinha que ser um judeu descendente da tribo de Davi. Os herodianos eram aqueles que acreditavam que a melhor situação para os judeus era viver em cooperação e em acordo com os romanos. Já os essênios, eles se excluíam da sociedade e viviam em oração e lendo a Bíblia, inclusive faziam voto de castidade. E os escribas eram escritores da lei e por trabalharem com ensino eram considerados autoridade. E assim foram os 400 anos do silêncio de Deus.